Recentemente, eu terminei de ler um livro que fala sobre a liderança, que retrata como Dubai se tornou um hub logístico internacional e como que as coisas funcionam naquela cidade. Para quem não sabe, Dubai faz parte da UAE. Traduzindo para o português, é os Emirados Árabes Unidos, sendo que a capital é Abu Dhabi. E esse disclaimer é importante porque num livro de liderança sobre Dubai, você tem que entender que lá não é uma democracia. Lá são 7 monarquias hereditárias. E isso é muito importante para que você entenda que muitas decisões governamentais que acontecem em Dubai, elas não necessitam de uma burocracia tão grande como o que a gente está acostumado aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, que tem um congresso, que você tem que aprovar um projeto de lei, que depois passa pelo Senado, etc, etc. Lá não funciona bem assim. Dubai é tratado como uma empresa, ou seja, lá o governante ele vai tomar as decisões, mesmo que pessoas não concordem, mesmo que outras pessoas possam achar que aquela decisão seja um tanto quanto petulante ou um tanto quanto arriscada, ok? Então, entender isso é muito importante para que você entenda o que o livro propõe. É um livro interessante que traz reflexões interessantes, mas a celeridade que lá as coisas acontecem são muito mais rápidas porque não precisa de você passar por todo esse processo burocrático que a gente passa por aqui. Tanto que o governante de Dubai é chamado como Sheikh CEO. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. E pontos que vão te ajudar a ser promovido na empresa que você trabalha. Eu sou Gil, eu tenho mais de 15 anos no mundo corporativo e eu te ajudo a ser promovido a líder em qualquer empresa. Se esse vídeo te agregar ou fizer alguma diferença na sua vida, se inscreve no canal e ative as notificações. Caso contrário, eu recomendo muito fortemente que você vai procurar um conteúdo que faça sentido, porque você vai ficar consumindo coisa que não tem nada a ver, você vai perder tempo aqui, sendo que você poderia estar aprendendo uma coisa muito mais interessante que você vai usar no seu dia a dia. Bom, a primeira coisa que a gente aprende nesse livro é o seguinte: não da primeira coisa, não tem uma ordem necessária, mas o líder ele precisa sempre escutar as pessoas, escutar o que está acontecendo na empresa, escutar o que está acontecendo com o time dele, né? Um dos exemplos que o livro traz é o seguinte: o Sheikh ele cita que ele não tinha ideia sozinho, ele criou um canal de comunicação que existia um departamento específico no governo dele em que os cidadãos poderiam fazer sugestões, dar ideias e tudo mais. Inclusive, ele chama os cidadãos de clientes do governo e não de beneficiários ou coisa parecida. E é importante você entender isso porque quando você trata um governo como uma empresa, você tem as pessoas pagando por serviços do governo, ou seja, o imposto que você paga é algo que teoricamente vai retornar para você. Então você acaba se tornando um cliente do governo porque você tem que pagar o imposto. Só que tem outras pessoas que eles chamam de beneficiários, que são pessoas que recebem assistencialismo do governo. Só que esses beneficiários, eles não são clientes, ou seja, ele até fala isso no livro, que os beneficiários precisam se sentir gratos pelo serviço que eles estão recebendo. Sendo que a parte pública, digamos assim, que é dada para as pessoas ali, dada entre aspas, porque você está pagando o imposto, ela já é muito grande. Por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala bastante é que em Dubai você consegue acessar a internet de qualquer lugar, né, da rua, etc, etc. Isso só é possível, claramente, com uma estrutura de governo que seja capaz de entregar isso. Ah, Gil, você está falando que a iniciativa privada não consegue fazer isso? Não, não, não. A iniciativa consegue. Mas muito provavelmente em países que a gente olha hoje, na estrutura atual, isso não acontece diretamente. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto é ouvir as pessoas, ouvir o que o seu cliente tem a dizer, ouvir o que os seus liderados têm a dizer. Porque isso vai te ajudar a construir a forma como você responde a eles. Beleza? Em um ambiente corporativo, as empresas elas tentam fazer alguma coisa muito parecida com aquelas pesquisas organizacionais e é muito generalizado. Essas pesquisas eu não confio muito nelas porque conversando com pessoas e tudo mais, eu sei que eles não respondem necessariamente o que eles acham, mas sim o que a empresa quer ouvir. E isso no final das contas distorce um pouco o resultado, concorda? Portanto, é muito interessante se você for líder, você perguntar diretamente para as pessoas e instigar elas a responder. Porque no primeiro momento, a primeira coisa que elas provavelmente vão fazer vai ser recusar responder o que você está perguntando. E você precisa incentivar, porque muito provavelmente ela tem ideias para trazer, só que ela não traz com medo, às vezes, das consequências que isso pode gerar. Beleza? E se você não é líder, como que você consegue entender a dinâmica da empresa? Como que funcionam as coisas?
Você consegue conversar com as pessoas e talvez levar isso para sua liderança, para que você compartilhe as suas percepções e você sugira o que você pode fazer para melhorar? Nesse ponto, você já tem bastante insumo para trabalhar, certo? Você consegue levar sugestões claras para o seu líder de como melhorar parte dos processos, com base no feedback que você recebe das pessoas que conversam. Ou se você for líder, você consegue também entender e melhorar o clima organizacional. Porque pessoas, normalmente não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do líder delas. Bom, a próxima é simplifique suas mensagens. Muitas vezes, o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade, de como você trata isso. No livro, o Sheikh ele dá o exemplo do Twitter, na época, hoje é o X, e hoje você tem mais caracteres, mas na época era 140 caracteres no começo, né? Então, você tinha que compartilhar uma ideia bem sucinta, e isso obriga a pessoa a transmitir uma mensagem o mais direta possível e profunda, apesar de que com 140 caracteres dificilmente você vai conseguir uma profundidade muito grande, mas você consegue reduzir e causar um impacto, dependendo se a sua intenção for chamar a atenção. E não deixe de revisar suas mensagens, porque quando você lê e relê, você sempre vai ver alguma coisinha ali que dá para melhorar. E se perguntar, será que isso aqui faz sentido? E aí você começa a cortar algumas coisas que não fazem, você resume alguma coisa que talvez mais complexa e por aí vai. E aí, isso também te ajuda a dar feedback de forma simples e direta. Você ficar fazendo rodeios no feedback deixa a pessoa ansiosa e, principalmente, ele perde a força. A pessoa que recebe, ela para de acreditar no que você está falando, porque ficou complexo demais e ela deixa de considerar aquilo. Mesmo que você seja o chefe dela, ela vai achar que você é um bobão, ou um cara chato, ou que você está pegando no pé. Então, a sua função é evitar que isso aconteça, principalmente se você já é líder. Se você não é líder, eu recomendo fortemente você aprender como dar e receber um feedback, porque muitas vezes você pode receber um feedback de uma forma dura e aquilo ali atingir você de uma maneira pessoal, e isso é ruim, porque você vai se sentir injustiçado, e quando a gente está injustiçado, você normalmente responde de uma forma reativa, e isso pode custar a sua carreira. Uma outra coisa que os líderes fazem e que é importante que você aprenda é fazer com que as pessoas imaginem o futuro. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje é a limitação de acreditar que elas não podem chegar mais longe nas empresas. São umas crenças que elas mesmas constroem. Ninguém comentou isso ou limitou ela nisso, mas ela acredita que não é para ela. Ela fala, isso aqui não é para mim. Só que, quem falou isso? Ninguém falou. Ela inventou isso na cabeça dela. E quanto mais o tempo passa, mais consolidado isso fica na mente do profissional. Portanto, se você cria imagens vívidas na mente dos seus liderados ou das pessoas que trabalham com você, elas começam a acreditar que aquilo ali pode se tornar realidade. Então, crescer como gerente, como diretor sênior e quem sabe não porque um CEO ou algum cargo de VP ou VP executivo, enfim. Eu acredito que um dos maiores poderes que você consegue dar para as pessoas é elas imaginarem que elas conseguem e elas agirem em prol dessa imaginação. Porque se ficar só na imaginação, pronto, não serviu para nada. E antes de continuar, eu quero te falar que eu tenho um vídeo nesse canal que eu falo quais são todas as habilidades que a liderança olha na hora de promover alguém. Eu tenho certeza que esse vídeo vai complementar muito bem o aprendizado que você está vendo aqui agora. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois. E agora, gente, você vai criar a sua credibilidade e mostrar sua confiança. Você precisa aproveitar as oportunidades quando elas aparecem para que você consiga mostrar o seu trabalho. E claro, você precisa sempre estar alinhado com o seu gestor direto para que você não assuma problemas que não é seu. Isso é o maior tiro no pé que você pode dar, porque se você assume alguma coisa que não é sua, você deixa de entregar resultado na sua área e agora você vai ter que resolver uma bucha de outra área. Então, se você não estiver alinhado com o seu gestor, você vira custo político para ele, porque ele vai ter que endossar você, porque senão fica feio para ele, que mostra um desalinhamento, ou ele vai ter que agora cobrar que você resolva isso. E se você não conseguir resolver, piora ainda mais a situação. Então, pense muito bem antes de assumir algo que não é seu. E é essa credibilidade que vai te ajudar a mostrar confiança. Você ter certeza das informações que você está compartilhando e assumir as responsabilidades que lhe cabem. No fim, você vai precisar entregar os resultados que você prometeu. Mas o diferencial desse ponto aqui é que você precisa ir além do que foi pedido. Entregando mais, enxergando mais longe
E você só consegue isso através da visão estratégica, para que você conecte cada um dos pontos e você consiga antecipar entregas. Isso, com certeza, te coloca como um diferencial frente à liderança. Por último, aprenda a contar sua história. Você ter uma cadência na sequência dos fatos narrados, qual foi o resultado principal que você atingiu com aquele determinado fato, qual é o final da história. O que você gerou de valor? Quando você consegue fazer isso de forma clara e concisa e principalmente de forma curta e objetiva, o que acontece? Você transforma a sua história, que era eu melhorei os indicadores da minha empresa, eu melhorei os indicadores na minha área, em uma história completamente diferente. Em como você se tornou referência em operações na sua área no Brasil, em que todos os indicadores ficaram dentro da meta em menos de 10 meses. Tá vendo? É a mesma coisa, ambos são verdade e você contou de uma forma completamente diferente. Eu vou te falar por que disso. Você acha que é mais fácil você lembrar de uma historinha curta e rápida, só com pequenos detalhes, ou você consegue lembrar de uma história que tem coisas mais impactantes e grandiosas? Com certeza, você lembra das histórias que têm coisas mais impactantes, resultados extraordinários. E cabe a você entender como que você consegue montar essa estrutura. É claro, isso requer prática, requer treino e requer você parar para refletir sobre a sua própria vida e sobre as suas próprias entregas. E agora é uma questão de tempo, porque você já se diferenciou dos demais e eu tenho certeza que isso vai fazer você ser lembrado na hora de uma promoção. Coloque isso em prática que você vai se tornar o profissional inevitável, aquele que é a escolha mais óbvia para ser próximo a ser promovido. Te vejo no próximo vídeo.